Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Lembrando de saída que a programação da TV Comunitária, acessível via canal 6 e canal 13, e também acessível via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Hoje temos a alegria de entrevistar aqui a doutora Júnia Román Carvalho. Doutora Júnia, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada. A doutora Júnia é defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, da área especializada em Direitos Humanos, já há 16 anos defensora pública, formada em Direito pelo UFMG, e também participou da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? E militou, sentiu-se bastante tocado na época em que a campanha da fraternidade foi sobre os encarcerados, e hoje atua em várias frentes. Tem que multiplicar tempo para atender os clamores por respeito aos direitos humanos, à dignidade humana de tantas pessoas. Doutora Júnia, antes de a gente começar a conversar um pouquinho aqui sobre os vários assuntos quentes, delicados e doloridos com os quais você está envolvida, além disso aqui, uma palavrinha sobre você, Belo Horizontina, por que resolveu estudar Direito e se tornar uma defensora pública? Eu sou Belo Horizontina e resendecostense também. Eu brinco que eu tenho dupla naturalidade. Nasci em Belo Horizonte, mas meus pais são de Resende Costa, então eu sou de Resende Costa também. Eu resolvi estudar Direito ainda um pouco sem saber porquê. Durante o curso eu fui percebendo que a ideia de justiça sempre esteve muito presente na minha vida desde pequenina. E a opção pela Defensoria Pública, ela veio depois da atuação na Pastoral Carcerária. Digamos que a Pastoral Carcerária me converteu, me fez essa mudança de rumos e por causa da Pastoral Carcerária é que eu me tornei defensora pública. E já há 16 anos. Isso, 16 anos. Doutora Júnia, você está envolvida aí, sendo uma autêntica defensora em várias áreas, né? Nós vamos aproveitar o tempo aqui para tratar o desafio hoje que está sendo a violação dos direitos humanos dos chamados hippies, dos artesãos de rua, né? Que gostam de conviver e participar da Praça 7, mas estão sendo rechaçados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Uma notícia também dolorida, que apenas nos últimos 2 meses, cerca de 75 crianças foram abrigadas, seguindo recomendação da Promotoria da Infância do Ministério Público, de mães que estão em situação de rua, vai ganhar nenê e depois não pode retirar a criança lá do hospital. E se tiver tempo, vamos conversar também. Você está acompanhando a questão dos barraqueiros do entorno do Mineirão, né? 34 editais da Prefeitura de Belo Horizonte para feiras, retificação de nomes das pessoas LGBT. Podemos começar pelos artesãos de rua, né, os chamados hippies, que eu já há uns 4 anos aí, junto com a doutora Maria do Rosário, do Centro de Defesa Nacional dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua, tenho contribuído um pouco, né, e aprendi assim a respeitar e admirar. Conta para nós, eu pensei que já era um caso resolvido depois que conquistamos uma importante vitória na justiça aí, mas parece que a prefeitura voltou à carga e que tem que expulsá-los da Praça 7, é isso mesmo? É isso. Acontece, nós propusemos uma ação, a defensora que me antecedeu, a doutora Flávia, uma ação civil pública em benefício dos artesãos de rua, hippies, como eles têm muito orgulho de se chamar. Nós ganhamos a liminar dessa ação e a prefeitura recorreu dessa liminar, perdeu no Tribunal de Justiça e pouco depois de perder essa liminar, isso foi esse ano que eles perderam o agravo. Mérito em segundo A liminar ainda. A liminar ainda. A liminar ainda, que foi em segundo grau, um agravo contra a liminar. Eles perderam o agravo
e logo em seguida de terem perdido o agravo, editaram uma portaria unilateral. Eles, a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte editou uma portaria unilateral estabelecendo que os artesãos nômades só poderiam ficar em dois locais que não são referência deles. Eles estão na Praça 7 há longos anos, desde que vieram da Praça da Liberdade, onde começou a Feira Hippie, que é a mais tradicional feira de Belo Horizonte, deles, né? E que leva o nome deles e onde eles não conseguem expor. Estão excluídos dela, né? Eles estão excluídos da feira que foi por eles criada. E eles estão há longos anos na Praça 7. É claro que a maioria deles são nômades, então estão sempre modificando as pessoas, mas tem sempre um grupo e tem alguns que ficam muito fixos em Belo Horizonte. E principalmente as mulheres, quando estão com as crianças pequeninas, elas ficam mais fixas numa cidade para estabilizar essa educação das crianças. Mas eles estão há longos anos já na praça. A decisão judicial em vigor é favorável a eles, a Prefeitura tomou essa atitude e vem fazendo uma operação de guerra para tirá-los da praça. Inclusive, parece que no último dia 6 me falaram que tinha quase 300 policiais lá, quase 200 fiscais, uma operação de guerra para expulsá-los. Eu não sei o número exato. O número exato, mas com certeza daquelas duas laterais ali onde há os prédios, ali na Praça 7, havia um paredão, de ponta a ponta, dos dois lados. Fiscais, principalmente, policiais militares, guarda municipal, e dos fiscais parece que há alguns que usam o colete preto e outros que usam o colete azul. Me parece que alguns são funcionários da prefeitura e outros são terceirizados, não sei dizer precisamente. E os artesãos foram expulsos? Eles estão lá, em resistência, mas eles têm sido impedidos de apresentar os objetos que eles fazem para as pessoas levarem e contribuírem. Júnior, mas como é que pode um trem desse? Porque, assim, eu não sou formado em direito, mas me parece um absurdo, uma decisão judicial em primeira instância, em segunda instância, e agora uma portaria do Poder Executivo, e depois vai a força policial lá forçar para que essa portaria seja respeitada. Não está uma ilegalidade para lá de uma injustiça tremenda aí? É uma injustiça imensa, um desrespeito, uma injustiça imensa. Nós entramos já com uma cautelar de atentado, é uma cautelar que denuncia um descumprimento de uma decisão judicial contra o município, quando o município editou a portaria. E agora a gente deve fazer uma outra cautelar agora contra o município e o Estado, porque à medida que a Polícia Militar está presente nas ações, o Estado também está descumprindo a decisão judicial. Eu acho que é pena isso, porque assim, aqui na própria TV comunitária, no Palavra Ética, nós já falamos desse assunto várias vezes aqui, né? Eu levei hippies para entrevistar também lá na Rádio Favela, e assim, só quem desconhece ou está longe, tem um monte de preconceito, pode não respeitar e, melhor ainda, admirar a cultura deles, né? Por exemplo, uma das belezas, um hippie me dizia assim, falou, olha, na sociedade de hoje a gente tem dois caminhos, ou a gente tem que se esforçar demais para adquirir uma quantidade maior para se viver, ou viver com o mínimo. Falou, então nós vivemos com o mínimo. Ele falou assim, o dia que eu aprendi a pegar um alicate, um arame e fazer um brincozinho, falou, naquele momento eu estava conquistando a minha liberdade, a minha autonomia. Falei, nunca mais vou ser assalariado, né, bater cartão. Ali tá. Então eles vivem com o mínimo, né? E a sociedade tem que respeitar a diversidade, né? Eu acho que há as duas questões, há várias questões. A primeira é que a gente tem que respeitar a diversidade. Eu não preciso ser igual a ninguém, eu não preciso perder a minha identidade. Mas eu tenho que respeitar que as pessoas são diferentes e essa sociedade nossa neoliberalista tende a querer colocar as pessoas num caixote. Nós não somos
cabíveis em um caixote. Nós somos diferentes, nós somos diversos. E o brasileiro mais ainda, né? O brasileiro, acho que a maior riqueza nossa é a diversidade. E acho que tem questões muito interessantes na cultura hippie. Esse desapego, ele não precisa ter muito. Ele precisa ter o suficiente e pronto. E ele vive vendendo aquelas objetos artesanais, né, que eles fazem, ou pedindo contribuição espontânea, e conhecem o país, conhecem outros países, porque é um movimento internacional, o movimento hippie. Acho que a gente não pode esquecer que o movimento hippie trouxe legados para a sociedade. Se a gente hoje veste de forma mais leve, roupas mais leves, isso foi uma revolução cultural trazida nos anos 70 pelo movimento hippie. E eles têm uma solidariedade, eles se chamam de família, entre eles são uma família. Então, se eles tiverem um ovo, como um assistido nosso disse, um ovo e 20 pessoas, cada um vai comer um pedacinho desse ovo. Né? Eles partilham o que eles têm. Eu acho que, e tem um tempo diferente de vida, né? A nossa sociedade muito materialista é muito acelerada. A gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, correndo o tempo todo, e eles têm um ritmo diferente. Eu acho que minimamente eles questionam a nossa forma de viver em sociedade. Então a gente tem algo para aprender. A presença deles pode nos ajudar, nos ensinar a repensar certos valores. Doutora Júnia, que bom saber que você está firme na defesa dos hippies, artesãos de rua aí. Eu mesmo, nos últimos anos, tenho aprendido muito. Aproveito, gente, vá ao encontro deles, procure conversar, né, entabule diálogo ali. Se quiser também, entre na internet, tem até filmes, né? Por exemplo, o Rafael Lage, que é um dos companheiros aí que eu admiro demais, é uma das pessoas mais humanas que eu já conheci na face da Terra, perambulando pelo Brasil afora aí, fez um filme, eu esqueci o nome, mas já está disponibilizado na internet, né? Sobre a cultura hippie, o povo dos artesãos, né? Vamos conviver e superar os preconceitos, os distanciamentos, né? Mas, doutora Júnia, como o tempo é pequeno, como é que é essa história mesmo? Porque eu tenho notícias aí que tem acontecido umas reuniões aí que tem pessoas chorando, inclusive funcionários da prefeitura, porque é um número grande de crianças que estão nascendo, de mães que estão em situação de rua e que aí chega lá no hospital e depois não pode sair do hospital com a criança. Diz que tem aí uma recomendação, parece que 2 recomendações do Ministério Público da área da infância, dizendo que os hospitais não podem entregar as crianças, e aí apenas nos últimos 2 meses quase 80 crianças já foram abrigadas e estão sumindo. Como é que é essa situação? Essa situação das crianças, ela é trágica, ela envolve vários aspectos. Primeiro, acho que a gente tem uma atitude preconceituosa e higienista, como se uma pessoa pobre não tivesse condições de ter seu filho e de cuidar do seu próprio filho. Isso é uma atitude muito preconceituosa. Quem diz que eu posso ser uma mãe melhor do que qualquer outra pessoa preconceituosa na questão? É claro que é uma situação adversa, uma criança pequenina ir para uma situação de rua, mas a forma de abordar é proteger a mãe com a criança, colocar a mãe com a criança num abrigo, proteger esta família, levar esta família para um abrigo. Essas crianças que estão sendo tiradas não são só de mães em situação de rua, são mães que são usuárias de droga também. As 2 recomendações tratam disso As recomendações são da Promotoria da Infância. São da Promotoria da Ministério Infância. Público. Doutora Júnia, o assunto tá bom, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para você continuar nos informando a sociedade dessa questão grave, dessa grande injustiça que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, né? Mães que não estão ganhando seus
suas crianças e estão sendo proibidas de sair dos hospitais, das maternidades, com as crianças no colo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando a doutora Júnia Romã Carvalho, que é defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, da área especializada em direitos humanos. Doutora Júnia, no final do primeiro bloco, você estava narrando para nós aqui essa gravíssima violação de direitos humanos que está acontecendo em Belo Horizonte, o fato de ter nos últimos meses acontecendo dezenas e dezenas de mães que chegam grávidas nos hospitais e ganham o neném lá na maternidade e não pode sair com suas crianças de lá. Vou continuar explicando a situação para que quem está nos prestando atenção entenda bem. Nós temos duas questões muito graves colocadas, a questão da mulher em situação de rua e a questão da mãe, da gestante que está usando droga. Além da questão da adolescente usando droga também. A questão da mãe que está em situação de rua, a primeira coisa que nós precisamos garantir é o direito dela de ser mãe. Ela tem o direito de ser mãe. E uma situação de rua, ela é uma situação, ela é provisória. As pessoas chegam a uma situação de rua pelos mais diversos motivos, por uma desestrutura, e esse é o momento, principalmente, de apoiar essa mãe, porque um filho modifica muito a nossa vida. Eu também sou mãe. Um filho nos chama de volta para a vida, de volta para a realidade. Então este é o momento ideal para essa mãe conseguir superar essa situação de rua, caminhar com essa criança, e essa oportunidade está sendo tirada dessa mãe. A situação da mãe usuária de droga também é uma situação provisória. O que a gente precisa fazer é ajudar, acolher mãe e a criança junto, ou a família inteira, porque às vezes o pai também vive junto, acolher essa família inteira, colocar essa família inteira numa proteção. A possibilidade da adoção, ela é uma possibilidade se a família natural não quiser ou não der conta. Nós não podemos colocar exceção pela regra. Eu acho a adoção lindíssima, mas a família natural é a família natural e ela tem que se envidar todos os esforços para que seja mantida a criança na sua família, na família natural. Doutora Júnior, você dizia no primeiro bloco que parece que o Ministério Público da Promotoria da Infância inverteu e ao soltar, expedir duas recomendações para os postos de saúde, hospitais, maternidades, dizendo que tem que notificar quando chegar lá uma gestante ou situação de rua, ou que tal, mandar para o abrigamento ou encaminhar para adoção, aí inverteu os polos, né? Isso precisa ser corrigido. E é fato mesmo que já são muitas crianças que foram encaminhadas para abrigo e que não estão mais no colo da mãe? São muitas crianças já encaminhadas para abrigo. Dos próprios abrigos a gente já tem a notícia que nem alguns casos, ou a maioria dos casos, não reverteu, mesmo com uma sinalização favorável da família, não foi revertida.
e a gente está trabalhando com uma ótica inteiramente inversa. A família natural, ela é a principal. O fato de ter ou não ter dinheiro não faz de uma mãe melhor que a outra. A gente tem um processo, uma política de higienização aí. Tem uma política de higienização. A criança tem que ser protegida, ok, mas qual é a proteção efetiva para essa criança? Qual é a proteção melhor para essa criança? E essas mulheres têm perdido o pátrio poder sem intimação delas, sem justificativa, porque os hospitais também não justificam, simplesmente mandam a mãe embora e não explicam, e fica essa situação de desespero da mãe. Manda a mãe embora sem a criança, retém a criança e manda a mãe embora. Retém a criança, manda a mãe embora, numa situação de completo desespero, sem intimar a Defensoria Pública, sem uma ação inteira e devida para perda do poder familiar. O poder familiar, ele é muito sério e muito importante, ele não pode ser retirado assim, sem qualquer atitude. E nós temos uma preocupação imensa com isso. Se as pessoas têm medo de perder a criança, elas passam a não procurar o hospital, elas passam a não fazer um acompanhamento pré-natal, porque elas têm medo de que essa criança seja retirada, e a gente corre risco de passarem as pessoas a procurarem parteiras ou ter seus filhos de forma insegura, e a gente pode passar a perder aí a mãe e a criança, porque o medo é legítimo. Doutora Júnia, inclusive eu fiquei muito comovido porque várias pessoas da ocupação Eliana Silva no Barreiro encontraram uma mãe desesperada numa praça na região do Barreiro, e a mãe atracada na sua criança, e aí começou a relatar a situação. O que você tá... Não, é porque estão querendo tomar minha criança e eu não consigo viver sem minha filha e tal. Aí a comunidade, a ocupação, o povo da ocupação Eliana Silva no Barreiro acolheu essa mãe lá, e em mutirão estão construindo uma casinha para ela, mas todo mundo está observando que ela fica a maior parte do dia e da noite atracada com a criança, e parece que está com um trauma, porque não posso soltar, não vou te dar minha criança não, porque estavam querendo me roubar minha criança. Esse fato está acontecendo muito então em Belo Horizonte. Esse fato está acontecendo demais, e é uma questão que precisa ser denunciada. Pelo risco que gera pela mãe, pela violação dos direitos da mãe, pela violação dos direitos da criança, porque pensando que estão fazendo um bem para a criança, em colocá-la num lar adotivo, estão quebrando os laços dessa criança e julgando de forma preconceituosa. Essa mãe não tem condição de cuidar da sua criança, e a gente tem atendido casos em que essas mães comparecem muito desesperadas, e também na questão da adolescente usuária de droga, de qualquer adolescente usuário de droga que está nessa outra recomendação do Ministério Público, também é muito complicada a situação, porque ela vai no sentido contrário ao que tem se construído há longos anos, que é a política de redução de danos. Então, à medida que a pessoa sabe que aquilo ali vai ser comunicado automaticamente, ela deixa de procurar o posto de saúde, ela deixa de procurar assistência, e aí os riscos são maiores. Então, é uma política completamente inversa ao que a sociedade vem construindo. E uma coisa precisa ser dita: embora uma recomendação seja quase uma ameaça de proceder ou de entrar com o processo, recomendação não é decisão judicial, recomendação não é lei, e não está acima dos compromissos éticos dos médicos e de todos os profissionais de saúde, que têm que zelar pelo sigilo da relação com o paciente, e não está acima da Constituição, principalmente, que tem sido absurdamente violada. Exatamente. Então fica a denúncia aqui, o alerta. Esperamos que o Ministério Público, Promotoria da Infância, repense essas recomendações, e também o alerta às autoridades
e aos servidores públicos que estão nos hospitais, maternidade, né? A prefeitura, as forças vivas da sociedade. Gente, porque isso é triste. Eu já ouvi falar que o que tem de mães com lágrimas, né? E depois, de outro lado, pessoas dizendo que não está tendo mais abrigos, porque o número de crianças, aí você me falava aqui antes, em quase 80 crianças em 2 meses, né? 2 meses. Então é muito grave. Então, feito o alerta aqui. Doutora Júnia, você também está socializando o seu tempo para acompanhar também a luta digna e legítima dos direitos dos barraqueiros do entorno do Mineirão, que foram expulsos lá do entorno do Mineirão, né, com a desculpa para preparar e fazer a reforma do Mineirão para a Copa do Mundo e tudo, e foram expulsos e passou a Copa e eles continuam expulsos. Como é que está essa questão? Os barraqueiros do entorno do Mineirão vêm lutando há 4 anos, mais de 4 anos já, para voltarem. Eles foram atingidos pela Copa, usando as palavras deles mesmos, reformar a nossa casa, mas a gente não pôde voltar para ela. Nós destacamos que essa tradição do tropeiro do Mineirão, ela é uma tradição cultural nossa, ela é um direito nosso. Esse direito nosso é essa cultura imaterial. Então todos nós, cidadãos, somos atingidos, não só eles, todos nós somos atingidos. Alguns desses barraqueiros estão lá há 30 anos e faleceu há pouco tempo um barraqueiro que estava lá há 50 anos. Ele foi para o Mineirão, na construção do Mineirão, fornecer comida para as pessoas que estavam trabalhando na construção do Mineirão. Então é uma tradição longa que tem sido desrespeitada, e nós esperamos que a prefeitura respeite essa tradição e respeite essa construção de um patrimônio com estas pessoas, com esses barraqueiros, com a forma como eles lidam com os clientes, com a forma informal que é muito própria nossa e com a forma acolhedora muito própria do mineiro. O nosso tempo está quase terminando, mas, doutora Júnia, mas a prefeitura soltou um edital aí para abertura de 34 feiras. Como é que é isso? Esses editais da prefeitura, em tese, abrem 34 feiras, mas a maior parte dessas feiras já existem. Essas feiras não estão sendo criadas, algumas, muito poucas estão sendo criadas, algumas já existem formalmente, com feirantes que inclusive pagam a contribuição regularmente para a prefeitura, e algumas delas já existem irregularmente, algumas com até tentativa de criação por lei, que foi depois questionada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a Prefeitura lança esses editais para as feiras sem qualquer consulta à população, sem qualquer consulta aos feirantes que ali estão e sem qualquer estudo de impacto social dessa medida. Ok, doutora Júnia, não vamos ter tempo de tratar aqui, mas só para noticiar, você acompanha também quem está pleiteando retificar o nome na situação das pessoas LGBT, né? Tá, então, doutora Júnia, parabéns pela sua atuação. Nós precisamos cada vez mais da Defensoria fortalecida, com mais orçamento, com mais autonomia, né, que no mínimo duplique ou triplique o número de defensoras públicas no estado de Minas Gerais, para que o povo empobrecido, injustiçado, possa ter seus direitos defendidos. Parabéns e muito obrigado por ter vindo aqui. Tá? Obrigada, eu é que agradeço. Então, entrevistamos hoje a doutora Júnia Romã Carvalho, defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, especializada na área de direitos humanos. Né? Obrigado a você que nos honrou com sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis aqui na gravação dos programas e na veiculação deles. E até o próximo Palavra Ética.